Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa aula número 3 aqui do nosso curso. Lembrando que a gente tem aí uma sequência em que, pelo nosso cronograma, nós vamos até setembro aí fazendo as nossas aulas semanalmente, 2 aulas, uma aula de conteúdo, outra de exercício, certo? Lá para o conteúdo da primeira série também, esse é o nosso cronograma. Então, o que acontece aqui? A gente, na nossa aula dessa semana, o assunto ele é bem curto e bem objetivo. Eu não vou me estender demais, vai ser um vídeo um pouco mais curto. Inclusive, a nossa lista de exercícios vai ser um pouquinho mais curta, porque a gente tem apenas alguns complementos com relação ao que a gente já estudou na semana passada. Semana passada a gente viu dilatação térmica e agora a gente vai concluir a parte de dilatação térmica, certo? Então, o que são os nossos complementos? Quais pontos são? São duas coisas. Primeiro, é a nossa ideia da dilatação aparente, na qual a gente faz um estudo com relação a uma situação em que dois corpos dilatam juntos, certo? E o segundo complemento é com relação à dilatação da água, que se comporta de uma forma um pouco diferente dos outros materiais. A gente vai dar uma olhada nisso lá mais pra frente, beleza? Então tá. Bom, o que é a ideia da dilatação aparente? Bom, a dilatação aparente, a gente discute ela quando nós acabamos fazendo uma análise comparativa, ou seja, quando você está comparando dois corpos dilatando um com relação ao outro. Então, um corpo dilata X, o outro corpo dilata Y, mas o que você acaba vendo é uma diferença apenas entre esse X e Y, por isso que a gente chama de dilatação aparente. Então, sempre que você falar de dilatação aparente, você vai estar falando de dois corpos dilatando juntos, dois corpos dilatando juntos. Certo? Bom, num primeiro ponto com essa dilatação aparente, o que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente vai fazer uma análise apenas qualitativa do nosso processo, certo? E o nosso problema mais clássico que nós temos de análise qualitativa é o problema quando você tem duas barras A e B e essas barras estão coladas. Barras coladas. Ok. E aí o que você faz? Você esquenta esse teu sistema ou você resfria esse teu sistema. E aí o que acontece? Elas dilatam. Mas o que acontece é que se o coeficiente de dilatação do A fosse igual ao coeficiente de dilatação do B, essas duas barras iam aumentar os seus comprimentos juntas. E você não ia perceber nenhum tipo de comportamento atípico. Você ia falar, bom, está aumentando as duas juntas, beleza. Agora, a grande questão é a seguinte: quando o coeficiente de dilatação do A é maior do que o do B, ou o contrário, o coeficiente de dilatação do A sendo menor do que o do B, certo? Então, o que acontece? Você tem que pensar no seguinte: o coeficiente de dilatação ele está intimamente ligado à sensibilidade que o corpo tem em aumentar e diminuir de tamanho. Então, por exemplo, se você aquecer, o cara aumenta, se você resfriar, o cara diminui, certo? Agora, quando você tem um coeficiente de dilatação alto, isso quer dizer que no aquecimento você dilata mais e no resfriamento tu também contrai mais. Ou seja, o cara que tem coeficiente de dilatação mais alto é o cara que é mais sensível a essas mudanças de dimensões. Claro, mudanças de dimensões ocorridas pela mudança de temperatura. Por exemplo, olha só, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar que o coeficiente de dilatação do A é maior do que o B. O que acontece quando você esquenta esse teu sistema? Bom, quando você esquenta o teu sistema, o A ele é mais sensível. Então o A ele vai aumentar as suas dimensões de uma forma mais expressiva. Então aqui, ó, nessa situação, como o A aumenta de tamanho mais do que o B, isso quer dizer que, no final das contas, o A tem que ficar maior do que o B. E aí, o que acontece com as barras? Ó, acontece... Opa, é que essas barras se curvarão para baixo. Eu tô falando, ah, professor, por que elas se curvam para baixo? Bom, porque o cara que faz a curva mais aberta, ele é maior do que o cara que faz a curva mais fechada. Então, o corpo B vai ficar menor do que o A, e num processo de aquecimento, como o A é mais sensível, ele aumenta mais de tamanho, então ele tem que ficar maior no final do teu processo.
Então, essa aqui é a nossa situação. O A vai ficar maior do que o B. A maior que B. Certo? Só que num resfriamento, quando você diminui a temperatura desse seu sistema, você tem que pensar que o A ele é mais sensível do que o B. Então ele vai diminuir mais o seu tamanho comparativamente com o B. E aí essas duas barras, elas vão acabar ficando dobradas para cima. Por que dobradas para cima? Porque se ficar dobrado para cima, o A está fazendo a curva fechada, o B vai estar fazendo a curva aberta e, consequentemente, o B será maior do que o A. Então, essa aqui é a nossa ideia. Apesar do B ter diminuído de tamanho, sim, ele diminuiu de tamanho, mas o A vai ter diminuído mais. Então, o que vai acontecer? O A será menor do que o B. Então, B maior que A. Certo? Então, basicamente, essa ideia das barras, ela é mais para você visualizar o teu fenômeno, tá? Ele é uma situação totalmente qualitativa. Não tem nenhuma conta para a gente levar em consideração. Bom, eu acho que o complemento ali, que é a tabela ao lado, fica bem fácil de você compreender agora, né? Num aquecimento, quando o coeficiente de dilatação do B é maior do que o do A, o B tem que ficar maior. Então, o B vai ficar assim, na curva mais aberta, certo? Deixa eu fazer aqui de novo para não ficar tão assim. Aqui. Agora sim. E o A com a curvinha mais fechada, certo? Então, nessa situação, aí você vai ter que o B é maior do que o A. B maior que A. Aí, se você resfriar, o que vai acontecer? O B é mais sensível, então ele vai diminuir mais o seu tamanho comparativamente com o A. Então, a consequência será que o B será menor do que o A. Portanto, ele vai fazer a curva fechada. Aqui. Aqui. Foi. E o A na curva aberta. Consequentemente, o A é maior do que o B. A maior que B. Certo? Então, esse tipo de situação, ele é relativamente tranquilo de você fazer a tua análise. Sempre a ideia é, quem tem maior coeficiente de dilatação é mais sensível. Então, ele aumenta mais ou ele diminui mais, dependendo se você está aquecendo, aumentando, ou resfriando, diminuindo. É essa a ideia. Sempre quem tem maior coeficiente de dilatação vai ser o cara que vai sofrer mais distorções com relação às suas dimensões. Beleza? Agora, na nossa sequência, a gente vai trabalhar com esse aspecto um pouquinho mais matemático agora, que seria aqui o seguinte. Bom, vamos pensar que nós temos dois materiais, novamente, ainda falando sobre dilatação aparente, dois materiais. Nós temos um líquido, então, este líquido aqui, ele está dentro do recipiente, certo? E nós temos um recipiente que é quem comporta esse líquido. O recipiente e o líquido, certo? E aí, o que você faz? Você causa uma mudança de temperatura nesse teu sistema, você aquece ele de alguma forma, sei lá, taca fogo embaixo lá da panela, beleza? E aí, o que acontece? Você percebe que tem líquido vazando aqui, ó, caindo fora dessa tua panela em função de você ter causado a dilatação. Num primeiro momento, você pensa, bom, esse líquido que vazou, ele é basicamente o quanto que o líquido dilatou, certo? Mas não é exatamente isso, não. Não é exatamente isso, não. Por quê? Basicamente,
porque o recipiente também dilatou um pouco. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, que esse líquido aqui, ó, que é o nosso líquido, que a gente pode dizer que ele extravasou, o líquido que vazou, enfim. O nosso líquido extra aqui, ó, certo? O nosso líquido extra, que é o cara que caiu fora do teu sistema, como é que você vai calcular ele? A gente vai usar por uma ideia de dilatação aparente. Então, olha só, a gente vai escrever assim, ó, que a variação do volume que extravasou, o extra, ele é o quê? Ele é uma diferença entre o quanto o líquido dilatou, variação do volume do líquido, menos a variação do volume do recipiente. Agora, antes de qualquer coisa, pessoal, eu já vou avisar para vocês que isso aqui é a parte mais importante desse assunto, tá? Essa é a parte mais importante, é você compreender que o quanto vazou é o quanto variou o líquido menos o quanto variou o recipiente. Isso aqui é a parte mais importante. Alguns materiais e alguns exercícios, às vezes ele pede para você um negócio que a gente chama de coeficiente de dilatação aparente. O que é esse coeficiente de dilatação aparente? Na verdade, é um coeficiente de dilatação que, se você jogar na equação da dilatação, ele já diz direto quanto que extravasa. Eu não acho tão legal mexer com esse cara, mas eu vou comentar ele com vocês. Ó, tem como eu deduzir esse cara aqui, que é o seguinte, ó. Eu poderia pegar essas três equações e substituir pelas seus formatos originais. Por exemplo, ΔV, variação do volume, pela nossa equação é aquele V0 vezes gama vezes ΔT, certo? V0 seria o volume inicial do teu sistema, todo mundo está com o mesmo volume no início, certo? Gama seria esse gama aqui que a gente vai chamar de gama aparente, tá? Porque esse é o cara que fornece o coeficiente, o quanto que extravasa o teu sistema, tá? Igual aqui, ó. Aí, o ΔV do líquido. Bom, o ΔV do líquido é V0 vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura, menos o ΔV do recipiente, vai ser V0 vezes gama do recipiente vezes ΔT. Aqui a gente pode tirar o V0 da conta, tirar o V0 da conta, tirar o ΔT da tua conta e escrever isso aqui, ó, que o gama aparente é igual a o gama do líquido menos o gama do recipiente, certo? Então, isso aqui também é um meio de você trabalhar em cima dessa nossa lógica. Eu confesso que eu não gosto muito de puxar por esse cara, porque eu acho ele meio limitado. Ele só é válido quando você tem todos os caras exatamente no mesmo volume. E tem vários exercícios, às vezes, que ele sugere que, por exemplo, o líquido tem 1 litro e o recipiente tem 1 litro e não sei quanto, tá? Então, eles não têm necessariamente o mesmo volume inicial, tá? Então, mas é um caminho de você resolver. Tu pensar assim, bom, peraí, eu sei que ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT. Então, o que eu posso fazer? São dois caminhos. Eu posso, por exemplo, assim, o cara fala, ó, tem um líquido que está dentro de um recipiente, está 100% cheio esse recipiente, e eu quero saber o quanto que vaza desse líquido quando você esquenta ele, beleza? Tem dois caminhos. O primeiro é você encontrar o ΔV tanto do líquido como do recipiente. E aí, obviamente, ele tem que ter te dado o volume inicial desses caras e tem que te dar o coeficiente de dilatação dos dois e, obviamente, o quanto que você esquentou. Então, você vai ter os dados para poder calcular o quanto que o líquido dilatou e o quanto que o recipiente dilatou, beleza? Esse é um dos caminhos. Calcula o quanto o líquido dilatou, calcula o quanto o recipiente dilatou, subtrai um do outro, você sabe que o que sobrou ali é o que vazou de líquido, beleza? O outro caminho que você tem é você vai receber os coeficientes de dilatação tanto do líquido como do recipiente. Aí o que tu faz? Subtrai um pelo outro. Faz a diferença entre eles. Esse cara vai ser o coeficiente de dilatação aparente.
Se você jogar na fórmula ΔV igual a V0, gama ΔT, usando gama, que seria aparente, tu vai encontrar a tua resposta. Então, assim, eu não gosto desse jeito porque eu acho que ele é muito metódico, assim, ele é muito, vou fazer isso, vou fazer aquele outro, nem sei por que tá dando certo. Agora aqui, me parece fazer mais lógico. Tu fala assim, pô, peraí, um líquido, ele dilatou 100 ml, o recipiente só dilatou 25. Opa, se o líquido dilatou 100 e o recipiente só 25, tem 75 que não cabe mais nesse recipiente e cai fora. Então, é bem lógico o teu problema, é só você calcular o quanto que variou o volume de cada um, beleza? Então, o que acontece nesse nosso assunto? A ideia é essa, tá? Não tem muito segredo com relação à dilatação aparente. É apenas isso, nada mais, nada menos. Dá uma olhada na nossa lista de exercícios que nós vamos resolver questões envolvendo essa situação de uma forma um pouquinho mais clara, beleza? Agora, para a gente concluir, nós vamos falar um pouquinho sobre a dilatação anômala da água, certo? Por que dilatação anômala da água? Bom, é porque tem uma coisa que nessa aula às vezes intriga um ou outro aluno, que é o seguinte: eu falo para vocês que quando você esquenta um corpo, a tendência natural é ele aumentar de tamanho. E quando você resfria, a tendência natural é ele diminuir de tamanho. Beleza, isso aí, ok. A maioria dos alunos não tem nenhum problema em absorver essa ideia, certo? Mas tem uma situação que é um pouco contraditória, que é, por exemplo, a água. A água, quando você pega uma garrafinha de água, enche ela no talo máximo, fecha ela, e você põe no freezer, o que acontece com essa garrafinha d'água? Depois que a água congela, a garrafinha estoura. E aí você, tipo, pô, não podia ter enchido tudo, eu tinha que ter deixado um espacinho para ela. Mas a coisa é, pô, por que a garrafinha estoura? Se na verdade quando você coloca a água no freezer, você está resfriando ela. Ela teria que diminuir de volume. E, cara, tá estourando a garrafa. Uma das hipóteses seria que tem uma questão envolvendo dilatação aparente, como, sei lá, se a garrafinha contraísse mais do que a água e aí isso acontecesse. Poderia até ser essa hipótese e ela é bem plausível. Mas, se você for fazer isso na prática, tu vai ver que, na verdade, a água aumenta o volume dela. Ela dilata quando você bota ela no freezer. Ela realmente aumenta o tamanho. Então, ela se comporta de uma fórmula que a gente chama de forma anômala, né? É uma anomalia que ela possui comparativamente, obviamente, com os outros, com as outras estruturas. Aí tu pode me perguntar, tá, mas por que isso acontece? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a água, quando você passa ela pela temperatura de 4 graus Celsius, acontece uma coisa crítica nela, que é o seguinte. Bom, temperatura é grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, o que acontece? Quando você coloca a água numa temperatura muito alta, as moléculas vibram um monte, vibram um monte, vibram um monte. Quando você diminui a temperatura da água, o que acontece é que esse grau de vibração diminui. Só que chega um ponto, às vezes, que esse grau de vibração ele está tão baixo, que surge uma ligação química ali, que é uma ligação muito fraquinha, e que para ela acontecer, as moléculas têm que estar vibrando muito pouco. Que ligação é essa? É o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Então a gente vai ter o que a gente chama de formação. O que essa ponte de hidrogênio faz? E quando que isso ocorre? Bom, a formação da ponte de hidrogênio, perdão, acontece aos 4 graus Celsius na água. Bom, então aos 10 graus Celsius as moléculas estão vibrando muito. Aos 6 elas já estão vibrando um pouco menos. Aos 4 elas já estão vibrando menos. Só que essa vibração é tão baixa agora, que existe como acontecer essa ligação química, que é uma ligação bem fraquinha, a ligação de ponte de hidrogênio. E o que essa ponte de hidrogênio faz? Bom, todo mundo sabe que a água ela é uma molécula que é o H2O, né? H2O. Então a gente tem o oxigênio, que ele é um átomo um pouquinho maior, certo? E você tem 2 hidrogênios, que são átomos um pouquinho menores, são os menores átomos aí da nossa tabela periódica, certo? Aqui eles têm uma ligação, eles têm aqui um formato angular aqui que a gente tem que respeitar e tal, mas a nossa aula não é uma aula de química, então não vou ser tão detalhista com relação ao átomo em si. Mas o que acaba acontecendo? O que é a ponte de hidrogênio? A ponte de hidrogênio ela acaba sendo uma conexão entre um hidrogênio e outro hidrogênio. Ou seja, mas é uma conexão muito fraca. Então aqui, ó,
você acaba tendo os dois hidrogênios e o oxigênio de uma molécula vizinha aqui, e esses carinhas aqui, ó, esses hidrogênios, eles acabam ficando conectados com o hidrogênio do vizinho, que seria uma conexão bem fraquinha que existe aqui, ó. Isso, beleza. Uma conexão bem fraquinha que existe entre eles. Essa conexão, se eles estiverem agitando demais, ela se quebra e ela não existe, tá? Mas se a agitação for baixa, essa conexão começa a existir. E o que que essa conexão faz? Essa conexão faz com que esses átomos eles fiquem organizados entre eles. E o fato de eles ficarem organizados faz com que eles ganhem um espaçamento entre eles. É como se você falasse assim: vamos fazer uma fila, sim, mas coloca uma mão aqui para separar você do colega que está na frente. Então, o fato de você ter essa organização faz com que a fila fique um pouco mais longa, certo? Porque se for todo mundo pertinho ali, bagunçado, a fila fica um pouco menor. Então, essa conexão que existe, essa ponte de hidrogênio, à medida que ela vai se formando na estrutura da água, vai causando nela uma dilatação. E esse processo se estende entre a mudança de estado, que é o estado líquido, para o estado sólido, e ele continua acontecendo. Então, esse processo de expansão acaba acontecendo. E aí, a água, ela tem o volume dela descrita de uma forma um pouquinho diferente. Olha só. Dos 4 graus Celsius em diante, ela se comporta com um material muito parecido com os materiais que a gente estuda. Se esquenta, ele aumenta de tamanho, e se esfria, ele diminui. Então, ele acaba tendo um comportamento assim, ó. Se você aumentar a temperatura aqui, mais temperatura, o volume dele aumenta, certo? É um comportamento comum aqui, é um comportamento como os outros materiais. Aqui eu fiz em formato de curva, porque bem no iniciozinho ele ainda tem um formato de curva, depois ele fica mais parecendo uma reta mesmo, tá? Agora, aí, o que acontece quando você resfria a água dos 4 graus Celsius? Bom, o que acontece é que você esperaria que esse cara diminuísse seu volume, assim como os outros materiais, que quando resfriam diminui o volume. Mas nos 4 graus Celsius começa a formar as pontes de hidrogênio. E aí, ao invés de diminuir o volume, ele aumenta. E aqui a gente tem a justificativa do porquê que a garrafa estoura quando entra na geladeira. Porque o plástico ele é um material que, ao resfriar, ele diminui de tamanho. Mas a água, quando ela resfria, abaixo dos 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o volume. E aumentar o volume vai fazer com que estoure a garrafa. Beleza? Isso aqui, obviamente, tem um comportamento inverso quando você compara com a densidade. Esse gráfico aqui é um gráfico que analisa o volume. Certo? E aí, se você pegar e montar um gráfico que analise a densidade do material, a gente precisa lembrar que quando o seu volume é pequeno, você tem alta densidade. Então, aqui, ó, nos mesmos 4 graus Celsius, o que que acontece com a água quando ela está sofrendo suas mudanças, né, com relação às dimensões? Ela vai ser o estágio em que ela tem a maior densidade. Então, vai ser um gráfico aqui invertido com relação ao gráfico do volume. E aí você pode me perguntar, tá, mas professor, que consequências que tem isso? Bom, uma das consequências práticas que existe nisso é que a maior densidade que a água pode ter é aos 4 graus Celsius. Então, se você pegar um oceano e você pensar assim, bom, como que está distribuída a água no oceano? Obviamente que a água menos densa, ela fica em cima, e a água mais densa, ela fica embaixo. Então, se você pegar, por exemplo, e imaginar que isso aqui é um oceano, e esse oceano está numa região onde é ártica, lá região de frio pra caramba, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai congelar a água. Vai congelar a água. Sim, vai começar a formar gelo aqui na água. Só que esse gelo, ele tem uma densidade relativamente baixa. E o fato dele ter uma densidade relativamente baixa faz com que ele boie na água, ele fica na parte superior da água. E o que que sobra lá no fundo do oceano? Lá no fundo do oceano, você vai encontrar água. A qual temperatura? Água a
4 graus Celsius, certo? Então, se você pensar lá naquelas pesquisas que o pessoal faz no fundo do oceano, lá nos pontos mais remotos, extremamente profundo, você vai ver que lá no fundo a temperatura da água é 4 graus Celsius, tudo bem? Então, esse comportamento aqui, ele é muito importante biologicamente falando, porque se a água não tivesse esse comportamento, vamos supor que a água contraísse normalmente como outros corpos. Esse gelo aqui, ele ia ter alta densidade, e aí ele ia afundar. Ia ficar exposto à parte externa a água em estado líquido, que também iria congelar com contato com o meio externo. Então, muito provavelmente, o que aconteceria é que os oceanos inteiros, naquela era do gelo que a gente passou, teria virado um grande bloco de gelo se esse comportamento não existisse. E o fato disso não ter acontecido fez com que mantivesse a água em estado líquido, mesmo naquela época em que foi uma época muito fria do globo terrestre. Manteve a água em estado líquido, manteve uma certa fauna e isso permitiu que a gente tivesse um mantimento da vida na Terra durante esse período e as evoluções futuras com relação às espécies. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Se cuida na lista de exercício. A gente já vai estar publicando ela logo, logo. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like. Valeu, tchau, tchau.